Glória a Jesus, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, nos diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, irmãos? Podei vos assentar, graças a Deus. Então Pedro, pois, ele era guardado na prisão. Pedro estava preso. E a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nessa noite, nesses minutos que nós temos, o tema é: quando situações difíceis nos prendem. Quando situações difíceis nos prendem. Então esse é o tema da mensagem. Esse é o assunto que Deus quer ministrar ao nosso coração. Dentro desse texto, deixe sua Bíblia aberta, durante todo o capítulo 12, tem algumas lições aqui que Deus quer nos ensinar. O que eu posso ter certeza na minha vida, quando situações difíceis me cercam, pelo menos 3 certezas eu preciso ter na minha vida. Pelo menos 3 certezas você precisa ter na sua vida quando situações difíceis te cercam. No capítulo 12 de Atos, encontramos Herodes, ele passando ao fio da espada ao apóstolo Tiago. Então o apóstolo Tiago, ele já havia mandado matar o apóstolo Tiago, passar fio da espada. E encerrando na prisão o apóstolo Pedro. Então Herodes aqui, ele mandou matar Tiago e encerrou na prisão, ou prendeu o apóstolo Pedro. Ele estava preso. Talvez nesta noite aqui, ou quem nos ouvem, tem pessoas vivendo uma situação parecida. Situações difíceis te prendeu. Situações difíceis te deixou sem reação. Situações difíceis te deixou sem saber o que fazer. E você se sente preso. E você se sente presa. Então é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Quando situações difíceis nos prendem, quando situações difíceis amarram nossas mãos, amarram os nossos pés, nos deixam aprisionados. Pedro, ele foi entregue a uma escolta de 16 soldados. Ele estava muito bem guardado. Havia 16 soldados que estavam ali fazendo a guarda do apóstolo Pedro. Então ele estava muito bem guardado para que ele não fugisse, estava muito bem guardado para que não houvesse a mínima chance dele escapar daquela situação, a mínima oportunidade. E sua morte parecia inevitável, porque Herodes já havia mandado matar Tiago, e isso agradou o povo. Então a morte de Pedro era inevitável.
Ele estava preso e iria morrer. Ou seja, não tinha saída para o apóstolo Pedro. Aí neste momento que o apóstolo Pedro estava preso, as situações difíceis haviam o prendido, neste momento, a igreja não apelou para os recursos humanos. Então preste atenção, no momento em que o apóstolo Pedro estava preso, a igreja não apelou para os recursos humanos, mas reuniu-se para clamar ao Senhor pela vida do apóstolo. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos que os recursos humanos falham. Há momentos que os recursos humanos falham. Não porque as pessoas não querem nos ajudar, é porque foge ao controle delas, é porque foge ao controle deles. Então a igreja aqui, ao invés de procurar recursos humanos, ao invés de ir às autoridades para tentar libertar o apóstolo Pedro, a igreja reuniu-se em oração e clamou ao Deus dos céus pela vida do apóstolo Pedro. A igreja clamou a Deus, buscou a Deus, porque o nosso socorro, Deus até usa pessoas para nos abençoar. Através de pessoas, Deus me abençoa, Deus te abençoa, mas o nosso socorro, ele vem do Senhor. O seu socorro virá do Senhor. Talvez você está pensando assim: vai ser o meu patrão que vai me ajudar, vai ser aquele meu amigo que vai me ajudar, vai ser o governo que vai me ajudar, vai ser aquele advogado que vai me ajudar, vai ser aquele juiz que vai me ajudar, vai ser aquele médico que vai me ajudar. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu socorro virá do Senhor. O seu socorro, o meu socorro, o nosso socorro virá do Senhor. É do Senhor que vem o nosso socorro. É de Deus que vem o nosso socorro. É de Deus que vem a saída. Então a igreja aqui, isso aqui é um grande exemplo para nós. Quando vermos algum irmão, alguma irmã em uma situação difícil, precisamos nos unir em oração pela vida dele, unir em oração pela vida dela. Talvez aquele irmão, aquela irmã está numa situação difícil, que só ela e Deus sabe. Você não entende, eu não entendo, mas Deus sabe, Deus compreende. E às vezes a nossa primeira atitude é acusar a pessoa. A nossa primeira atitude é apontar o dedo. E Deus está esperando uma igreja que se una em oração, para que fortaleças sejam derrubadas, para que barreiras caiam por terra, para que fortalezas do inimigo sejam derrotadas através da oração de uma igreja que caminha unida. Porque às vezes você, não digo nesse ministério, em vários ministérios, às vezes você sente falta de alguém na igreja, sente falta de um irmão, de uma irmã. Eu já fiz muito isso. A primeira coisa é: aquele irmão está fraco na fé, aquela irmã está fraca na fé, mas você não sabe, eu não sei, só Deus sabe o que aquele irmão está passando, só Deus sabe o que aquela irmã está passando, só Deus sabe da luta. Pode ser que aquela pessoa esteja aprisionada, pode ser que aquela pessoa esteja cercada pelos problemas, porque quando os problemas nos cercam, ficamos sem forças, ficamos sem saída. Então pode ser que a pessoa que você sente falta na igreja esteja cercada por problemas, esteja cercada por lutas. Aí o que temos que fazer? Devemos orar a Deus. A igreja, aqui Pedro, pois, era guardado na prisão, estava preso, mas a igreja fazia contínua oração, continuava orando para que Deus agisse na vida do apóstolo Pedro.
Então tem muitas pessoas que estão aprisionadas pelos problemas, elas estão tentando se reerguer, estão tentando se levantar, mas está difícil, aí entra a igreja precisa orar, precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar, interceder por aqueles que não estão no nosso meio. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 1, se não me falha a memória, diz que mas nós que somos fortes, então preste atenção, aleluias, você que está cheio do Espírito Santo, está cheio do poder de Deus, graças a Deus por isso, você está forte, você está caminhando, você está prosseguindo. Mas tem pessoas que estão fracas no nosso meio, tem pessoas que estão se sentindo fracas, e olha o que a Bíblia nos ensina, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Se você está cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, está firme caminhando com Jesus, suporte a fraqueza daquele que está fraco, suporte, ore por ele, interceda por ele, interceda por ela, porque a vida é uma roda gigante, está sempre girando. Pode ser que amanhã você ou eu estejamos fracos, isso não é pecado, isso faz parte da caminhada cristã. Pode ser que amanhã ou depois você esteja fraco ou fraca, aí vai ter aquele outro irmão, aquela outra irmã que outrora estava fraco, mas Deus já revigorou aquela pessoa, já fortaleceu aquela pessoa, e será ela quem irá interceder por você. Então precisamos orar, pedir a Deus. A igreja se reuniu para clamar ao Senhor. Então neste capítulo 12, vamos ver aqui 3 verdades, nesse texto aqui. Qual deve ser a minha atitude quando situações difíceis me prendem? Como eu devo agir, o que eu devo pensar, o que eu devo fazer, o que eu devo acreditar quando situações difíceis me prendem? Atos capítulo 12, versículo 1 ao 4. Atos 12, verso 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Ele estendeu as mãos para perseguir. A igreja nunca vai deixar de ser perseguida. Igreja sou eu, igreja é você. Então nós nunca deixaremos de ser perseguido. A igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre será perseguida, mas também a igreja sempre será vitoriosa. Aleluia! A igreja perseguiram a igreja, aleluias, mataram nossos irmãos nas arenas no passado, pendurado nas cruzes, fizeram várias coisas terríveis com os nossos irmãos, mas a igreja continua caminhando, a igreja continua avançando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja sempre vai ser perseguida. Não vai ter tempo de paz em relação à perseguição da igreja. Eu sou perseguido no colégio, eu sou perseguido no serviço, eu sou perseguido no bairro que eu moro. Irmão, graças a Deus por isso. Se estão te perseguindo, é porque você está refletindo Jesus Cristo, é porque você está brilhando a luz de Jesus, é porque você está sendo sal, é porque você está sendo a luz do mundo. Por isso estão te perseguindo. Vai perseguir mesmo, vai perseguir.
A igreja agora, ela está aliada com o mundo, não tem perseguição, então tem coisa errada, porque o servo de Deus, ele anda na contramão do mundo. O apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis, e não vos amolde ao sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o crente, a igreja, não pode se amoldar ao mundo. Então perseguição sempre vai ter, perseguição sempre terá. Aí voltando para o texto que nós estávamos lendo em Atos, capítulo 12, versículo 1. Agora está, beleza. Verso 2 agora. Verso 2. Aí diz assim: e matou a espada Tiago. Então Tiago já havia morrido. Matou a espada Tiago, irmão de João. Verso 3. E vendo que isto, olha só, ele matou Tiago e viu que aquilo que ele fez agradara aos judeus. Ou seja, ele ia ficar bem com as pessoas ali, porque ele mandou matar Tiago. Continuou mandando prender também a Pedro, porque deu ibope. Matou Tiago, deu ibope. Então mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Verso 4. E, havendo-o prendido, ou seja, a Pedro, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, preste atenção. Quando nos sentimos, quando situações difíceis nos prendem, há poucos dias o pastor Leandro pregou que Deus ouve, Deus ouviu, Deus viu e Deus desceu. Ou seja, a primeira verdade que aprendemos aqui, quando situações difíceis nos cercam, é que Deus, Ele vê as nossas tribulações. Deus está vendo as suas tribulações. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que você está enfrentando. Deus está vendo, está monitorando a sua vida até onde você pode suportar. Porque Ele, aleluias, jamais nos dará uma prova, aleluias, além do que possamos suportar. Então Deus está vendo, Deus está monitorando essa situação, Deus está vendo até onde você pode aguentar. Aleluias. Isso significa que se Deus ainda não reverteu essa situação, que se Deus ainda não mudou este cativeiro, é porque Ele sabe que você, que eu, que nós podemos suportar, porque a palavra dEle é fiel e verdadeira. Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe que eu posso suportar. A sua mente te engana. A minha mente me engana. O que eu vejo, o que eu ouço, determina o que eu sinto. Às vezes o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, está me enganando, está te enganando, porque não é o que você vê, não é o que você ouve que determina o que vai acontecer na sua vida. O que determina o que vai acontecer na sua vida é aquilo que está escrito na palavra de Deus. É isso que vai determinar o que acontece na minha vida. Então cuidado que a sua mente te engana. Os seus pensamentos te enganam. Os meus pensamentos me enganam.
Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Mesmo quando perdemos o controle, Deus continua no controle. Talvez essa situação difícil que você está preso a ela, você já perdeu o controle, você já perdeu todo e qualquer controle dessa situação, mas entenda uma coisa, continua no controle de Deus, continua no controle de Deus. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle, Deus continua no controle. Deus continua no controle, mas talvez a sua mente neste momento está te enganando. Talvez a minha mente neste momento está me enganando, porque ela está dizendo assim: é mentira, não é verdade, Deus não tem o controle de nada. Isso é sua mente te enganando, isso é sua mente te enganando, mas a palavra de Deus diz que Deus jamais perdeu o controle, Deus jamais perdeu o controle. Então é isto, é a palavra de Deus que deve determinar a minha vida, não a minha mente. Nossa mente nos engana demais, nossa mente é traiçoeira. Cuidado com o alto papo negativo, cuidado com aquilo que você conversa consigo mesmo. Mas não vai dar certo, mas não vai dar certo, e não tem mais jeito, e não tem mais saída, e já não tem mais jeito. Eu estou indo na igreja, mas não adianta, eu estou orando, mas não adianta, eu estou lendo a Bíblia, mas não adianta, eu estou consagrando, mas não adianta. É sua mente te enganando, é sua mente te enganando. Em nome de Jesus Cristo, que você seja livre desta mente enganosa, que eu seja livre dessa mente enganosa, em nome de Jesus. Não vai dar certo, não vai funcionar, isso tudo é sua mente te enganando. Irmãos, mas aquele que está em você, aquele que está em nós, é que garante a vitória. É Jesus Cristo quem está dizendo que vai dar certo, que vai dar certo, vai dar certo. Tiago estava morto, Pedro estava preso, e a igreja estava acuada, o inimigo parecia estar no controle, Herodes matou Tiago, isso aí deu ibope, aí ele continuou perseguindo a igreja, mandou prender a Pedro, aí a igreja ficou acuada, parecia que era o fim, parecia que estava tudo acabado, parecia que o inimigo estava no controle da situação. Talvez você esteja enfrentando isso daí, parece que o inimigo está no controle da situação, mas o inimigo não tem controle de nada, porque todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. É Jesus quem tem o poder, é Jesus quem tem autoridade, é Jesus Cristo quem tem autoridade e todo o poder. Mas aí, como o próprio Pedro escreveu mais tarde, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, a parte A, o próprio apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, a parte A, aleluias, glória a Deus. Pedro outrora estava preso, guardado por 16 soldados, acorrentado os pés, acorrentado as mãos, estava preso.
mas lá na frente o apóstolo Pedro escreveu: porque os olhos do Senhor, aleluias, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, aleluias. Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a sua dificuldade, Deus está vendo o que você está passando, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, aleluias. Oh, aleluias. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então a primeira verdade que nós aprendemos é que Deus está vendo a nossa tribulação. Deus está vendo. E conforme o pastor Leandro pregou, Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para livrar. Deus desceu para livrar. Deus desceu para dar vitória. Então Deus está vendo. Deus está vendo. Talvez você está pensando, mas ninguém está vendo. Porque, irmão, tem situações que a esposa não vai entender. Pode ter certeza disso. Não é porque ela não gosta de você, não, porque ela não vai entender mesmo. Tem situações que o esposo não vai entender. Tem situações que os pais não vão entender. Tem situações que os filhos não vão entender. Tem situações que os amigos não vão entender. Tem situações que o pastor não vai entender. Mas entenda uma coisa: Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está vendo, Deus está vendo. Deus sabe o que você está passando. Ah, não é possível, ninguém sabe, ninguém me entende. Deus te entende. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Aleluias. Deus está vendo, e no tempo certo, porque tudo tem o tempo certo. Deus está vendo a sua tribulação, Deus está vendo a minha tribulação, e no tempo certo, porque tudo acontece no tempo certo. É igual o Salmo capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem a bênção. Porque quem será? O justo. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Aleluias. Você vai florescer na estação própria, a senhora vai florescer na estação própria, o Senhor vai florescer na estação própria, vocês que nos ouvem vão florescer na estação própria, o pastor Leandro vai florescer na estação própria, todos nós iremos florescer na estação própria. Aleluias. É dar o fruto. Dá o fruto na estação própria. Aleluias, aleluias. Na estação própria vai florescer, o milagre vai acontecer. Então, e no tempo certo, na estação própria, Deus, Ele vai operar o milagre, e da maneira certa. Então preste atenção: será no tempo certo e da maneira certa. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que o brasileiro tem um tal de jeitinho brasileiro. Rapaz, estava numa situação difícil aí. Eu estava numa situação difícil, cercado por uma situação difícil, e eu dei um jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, normalmente, é uma coisa errada que a pessoa faz. É uma coisa errada. É um jeitinho brasileiro. Então,
a bênção será no tempo certo, mas também será da maneira certa. Deus só age da maneira certa. Deus não dá jeitinho. Deus não dá jeitinho. Com Deus, Ele tem propósito. Deus tem propósito. Deus tem os seus planos. E os planos de Deus não se frustrarão. Mas Deus nunca dá jeitinho. É só o homem que dá jeitinho. Já observou que sempre que a gente procura dar um jeitinho, lá na frente vem a cobrança. Por quê? Porque esse jeitinho normalmente é uma coisa errada. Então Deus vai agir no tempo certo, na hora certa e também da maneira certa. Da maneira certa. Ah, eu achava que a minha vitória ia vir dessa maneira aqui, desse jeitinho que eu dei. Não é do seu jeitinho, é do jeito de Deus. Aleluias! As coisas acontecem do jeito de Deus. Aleluias! Então, no tempo certo, da maneira certa, o braço do Onipotente prevalecerá sobre a fúria do inimigo, e a bênção chegará na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, no tempo e na hora de Deus. Deus ainda vê nossas tribulações, Ele vê os nossos vales sombrios, Deus vê nossas noites escuras. Quantas pessoas aqui que nos ouvem perde o sono de madrugada, não consegue dormir mais, pensando. Aí eu quero te falar novamente, cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua mente te engana. Guarde isso, a sua mente te engana, os seus pensamentos te enganam, os seus pensamentos, a sua mente não quer que você creia na palavra de Deus. Então qual deve ser a nossa oração? Meu Deus, guarda minha mente. Meu Deus, guarda minha mente. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: tudo que é bom, tudo que é agradável, se algum louvor há, se alguma fama há, nisto pensai, encha a sua mente de coisas boas, encha a sua mente da palavra de Deus, enche o seu coração da palavra de Deus, palavra de Deus. Deus ainda vê as nossas tribulações, Ele vê os nossos vales sombrios, noites escuras, nossas lágrimas, nosso choro. Ele é o Deus presente. Deus é o Deus presente. Deus, Ele é Emanuel. Jesus Cristo disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus é Deus presente. Deus é Deus que está presente. Deus é Deus que está presente nessa noite. Deus é Deus que está presente na sua casa. Deus é Deus que está presente quando você caminha pela rua. Deus é Deus que está presente no seu serviço. Deus é Deus que está presente no seu colégio. Deus é Deus que está presente aonde você vai, aonde você anda. Deus está com você, porque Deus é Deus presente. Ele é Deus presente, que jamais desampara aqueles que nele esperam. Deus jamais desampara aqueles que nele esperam. Entenda uma coisa: não somos poupados das tribulações da vida. Deus não nos poupa das tribulações da vida. Irmãos, tribulação, ela faz parte do processo de Deus, para nos preparar, para permanecer firme na presença dEle. Tribulação faz parte. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se Ele falasse, por exemplo, vocês venham até a mim, que o mundo vai ser um mar de rosas, que o mundo vai se processar num parque de diversões, que é só alegria. Não, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Então Deus
Não somos poupados das tribulações, mas entenda uma coisa, mas somos socorridos no meio dela. A palavra de Deus nos diz em Isaías 43, versículo 2, Isaías 43, verso 2. Então preste atenção, não somos poupados da tribulação, mas no meio da tribulação, aleluias, tem alguém com você, tem alguém que está comigo. No meio da tribulação tem lá o quarto homem da fornalha. O homem de branco está conosco no meio da tribulação. Ele está conosco no meio da luta. Aí a Bíblia nos diz: quando passares, ou seja, vai passar, mas quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluias! Está dizendo que vai passar, mas quando passares, estarei contigo, aleluias, oh aleluias. E quando pelos rios, está dizendo que vai passar. E quando pelos rios, eles não te submergirão, aleluia, aleluias, porque você não estará passando sozinho, você não estará passando sozinha. Deus está com você, Deus está com você, Deus irá te ajudar, Deus irá me ajudar, Deus irá nos ajudar, aleluias. Quando passares, tem que passar também. Quando passares pelo fogo, aleluias, talvez você nesta noite está passando pelo fogo, aí quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque Deus vai estar com você, Deus vai estar com você no meio dessa tribulação. Ele não vai te livrar da tribulação, mas vai te livrar no meio, aleluias, oh aleluias, oh aleluias, aleluias, oh glória a Deus, oh aleluias. Então a primeira verdade, quando nos sentimos presos, Deus está vendo as nossas tribulações. Deus está vendo. A segunda verdade está em Atos mesmo, capítulo 12, a partir do versículo 5. Atos 12, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verso 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, então Herodes já estava ali para o fazer comparecer diante do povo. Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, era para ele não fugir mesmo. Irmãos, cercaram todas as possibilidades de Pedro fugir. Às vezes, as situações difíceis que estamos enfrentando fecha todas as portas ao nosso redor. Quer dizer uma coisa: o diabo pode ter o poder de fechar a porta da direita, a porta da esquerda, a porta da frente, a porta de trás, mas a porta da oração ele não tem o poder de fechar. A porta da oração permanece aberta. A porta da comunhão com Deus permanece aberta. Aleluias! É por isso que o salmista falou: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é dos montes, mas é do Senhor. A porta da oração
o diabo não tem o poder de fechar. Então aqui Pedro, todas as possibilidades dele estavam fechadas. Aí, e eis que, aí o que acontece? E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Aleluias. Ele estava guardado, preso aos pés, nas mãos, preso nos soldados, 16 soldados. Acho que eram 3 portões, tudo fechado, não tinha saída mais. Mas Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída para você. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre abre uma porta. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e a Bíblia nos diz que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu quero dizer uma coisa, nesta noite Deus já deu ordem aos teus anjos ao respeito da sua situação, a respeito da minha situação. Deus já deu ordem aos teus anjos. Aleluias. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluias. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te. Aleluias. Deus, irmãos, Deus é maravilhoso. Tem várias passagens na Bíblia que Deus diz: levanta-te, levanta-te, põe-te de pé, levanta-te, levanta-te, porque Deus não quer ver ninguém caído. Deus não quer ver ninguém prostrado. Levanta-te, levanta-te. Aleluias. Você que nos ouve, Deus está te dizendo: levanta-te dessa situação. Vocês que estão aqui nessa noite, levanta-te. Aleluias. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias já caíram das suas mãos. Verso 8: e disse-lhe o anjo, porque Deus, quando Ele te libertar, Ele faz a obra por completo. Aí, e disse-lhe o anjo: cinge-te, põe a sua roupa, se prepare, ata as tuas sandálias. Irmão, ele estava preso. Quando ele foi solto, qual que seria a primeira intenção dele? Levantar e ir embora. Mas não, meu irmão, não. Deus faz a coisa certa da maneira certa. Aleluias. Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz a obra por completo. Então, cinge-te, prepara a sua roupa, amarra, ata a sua sandália. Quem vai pensar em amarrar sandália na hora de fugir? Foge descalço, do jeito que está. Mas não, mas Deus, quando Ele faz a obra, Ele quer mostrar que Ele está no controle. Ele está no controle, Ele está no controle. Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: ainda é noite, Está frio lá fora, lança as costas a tua capa. Aleluias. Porque Deus não apenas quer te libertar, te livrar dessa situação, mas Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de nós. Aleluias. Oh, aleluias. Ele está cuidando de nós. Deus, aleluias, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Irmão, que você sai correndo onde é que você está, né, pastor Leandro? Sem camisa, descalço, mas não, põe a tua capa. Ele está cuidando. Deus está te libertando dessa prisão que você está vivendo de problemas, mas Deus também está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Põe as costas da tua capa e segue-me. Verso 9: e saindo o seguia, e não sabia que era real. Lembra que eu falei? A sua mente te engana. A minha mente me engana. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo.
mas cuidava que via alguma visão, porque nossa mente nos engana. Cuidado com a sua mente que ela te engana. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Portão eletrônico. Aleluia! Portão eletrônico. O pessoal pensa que eles acham que eles inventaram o portão eletrônico agora, mas há centenas de anos o nosso Deus está na frente. Deus está na frente. Deus está muito na frente. Aleluias! Aí se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e estavam orando por ele. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Verso 17, acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago, aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Então, rapidamente, a segunda verdade que eu aprendo nesse texto aqui: a primeira é que Deus, ele viu as nossas tribulações. A segunda é: Deus ouve as nossas orações. Deus está ouvindo as suas orações. A situação parecia insustentável. Pedro seria levado depois da festa da Páscoa para ser morto, mas havia oração da igreja em seu favor. A igreja estava orando, a igreja estava em oração. Quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, as estratégias do inimigo são destruídas. Quando a igreja está orando, as estratégias do inimigo estão sendo destruídas. Quando a igreja ora, as portas da prisão são abertas e os servos de Deus são libertos através do poder da oração. Ninguém detém os passos de uma igreja que ora. Ninguém pode deter os passos de uma igreja que ora. Um crente de joelhos tem mais forças do que um exército. Aleluias! O poder da oração. Então Deus está ouvindo as nossas orações. A prisão era de segurança máxima. Pedro estava preso com cadeias nas mãos. Homens fortemente armados garantem que não haverá fuga. Então Deus envia um anjo à prisão, e este acorda Pedro, quebra suas cadeias e tira-o do cárcere. Aleluia, aleluia, aleluias. E o mesmo Deus quer fazer comigo, o mesmo Deus quer fazer com você. Você que está preso a situações difíceis, Deus enviará o anjo, e o anjo quebrará as cadeias, e as portas se abrirão, as portas se abrirão, as cadeias cairão, e nós seremos libertos pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Então Deus envia anjo à prisão, que acorda Pedro. O portão de ferro, trancado com grossas correntes, é aberto automaticamente.
e Pedro se vê livre das mãos do inimigo. Deus escolheu agir por meio da oração do seu povo. Deus escolheu agir por meio da oração. Deus ele pode agir da forma que ele quiser, mas ele escolheu agir por meio da oração. Oração! Então ore, porque Deus te ouvirá. Então a terceira verdade que aprendemos aqui nesse texto, Atos 12, verso 18 ao 25. Para encerrarmos aqui, Atos 12, verso 18 diz assim: e, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, aleluias, quer dizer uma coisa, vai chegar a hora que Deus vai te tirar dessa prisão de problemas, e o seu inimigo vai te procurar e não vai te achar, porque vai ter passado o tempo da sua aprovação. Você será aprovado, você será aprovada, e o seu inimigo vai te procurar e não vai te achar. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. Então Herodes pôs suas roupas reais e fez um discurso, e o povo começou a exclamar: voz de Deus e não de homem. Começou a dizer que Herodes era Deus, começou a dar glória para Herodes, e no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Verso 24: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então a terceira verdade, quando nos sentimos presos pelos problemas da vida, a terceira verdade é que Deus lida com os nossos inimigos. Deus lida com os nossos inimigos. Você não precisa levantar suas mãos, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça pertence ao Senhor. A justiça pertence ao Senhor. Ele lida, e Deus lida com os nossos inimigos. Aí em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, a parte B, Pedro escreveu assim, 1 Pedro 3,12, parte B: mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Não precisa se revoltar, não precisa tentar fazer justiça, porque o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Eles prestarão contas diante de Deus. Os guardas romanos encarregados de Pedro foram mortos em seu lugar. Os guardas foram mortos no lugar de Pedro, por ordem de Herodes, mandou matá-los, porque não deram conta. Como que eles fugiram? Como que ele fugiu? Mas na verdade, como que os guardas iam explicar também? Foi Deus, foi o agir de Deus, foi a mão de Deus. Eles não viram nada. Aleluia! Deus, ele confunde o nosso inimigo. Deus confunde o nosso inimigo. Quando Deus te libertar dessa prisão de problemas que você está enfrentando, ele vai confundir o seu inimigo. O seu inimigo não vai entender nada. Ele não vai entender nada, porque Deus, ele age dessa forma.
Aí os guardas foram mortos, porque não deram explicação. O que aconteceu? Os guardas foram mortos no lugar de Pedro. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios capítulo 11, versículo 8, Provérbios 11, 8, o justo, aleluia, o justo é libertado da angústia, aleluias, e vem o ímpio para o seu lugar, aleluia. O justo é libertado da angústia. Pedro era um homem justo porque Jesus Cristo o havia justificado. Ele foi liberto, e os guardas que queriam matá-lo, prendê-lo, e Herodes foram para o seu lugar. É o que a Bíblia diz: o justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. Deus lida com os nossos inimigos. Herodes estava no auge de sua força e poder. O povo aplaudia, gritava, considerando um Deus, voz de Deus e não de homem, por não ter dado glória a Deus. Deus falou: a minha glória, Deus falou: a minha glória não darei a outro. A glória é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a exaltação é de Deus, pertence a Deus. A minha glória não darei a outro. Aí Herodes pegou para ele a glória. Começou a gritar: voz de Deus, não de homem. E ele falou assim: é mesmo, eu sou um Deus. Ele pegou a glória de Deus para si, e por não ter dado glória a Deus, Herodes foi fulminado pelo Eterno, foi comido por vermes e morreu. Porque, irmãos, nós não temos luz própria. Nós não temos luz própria. A nossa luz vem de Jesus. A nossa luz vem de Jesus. Nós não temos luz. A glória vem dele, a glória vem dele, a luz vem dele. Vem dele, não de nós. Concluindo, Deus ainda vê as tribulações do seu povo. Fique tranquilo, irmão. Fique tranquila. Fique tranquila. Fique tranquilo, Deus ainda vê a tribulação do seu povo. Deus ainda ouve as suas orações. Deus ainda lida com seus inimigos. Quando nos sentimos presos, sem saída, por temores, circunstâncias adversas, por inimigos, é hora de confiarmos em Deus, é hora de confiarmos em Deus, de que Deus está no controle, de que Deus está no controle, e de que Deus nos conduzirá em triunfo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Fiquemos em pé neste instante.